Turma, vamos a mais uma videoaula. Aqui é a professora Cíntia. Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência da pressão, tudo bem? E para que vocês possam assistir a nossa videoaula de hoje, eu vou precisar que vocês estejam aí com a apostila de vocês aberta, que a gente vai precisar usar ela, tudo bem? Então vamos lá? Bom, o que acontece? A pressão ela tem uma influência direta sobre os pontos de fusão e ebulição. Como vocês podem ver aqui, ó, quanto maior for a minha pressão, menor é o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição. Tudo bem? Mas o que é isso? Vamos relembrar os conceitos de ponto de fusão e ebulição? Bom, ponto de fusão é a temperatura que marca a passagem do estado sólido para o estado líquido, enquanto que o ponto de ebulição é a temperatura que marca a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? Além dessa relação entre a pressão e os pontos de fusão e ebulição, a gente tem também uma relação entre altitude, pressão atmosférica e ponto de ebulição. O que acontece? Quanto maior for a minha altitude, menor é a minha pressão atmosférica e menor é o meu ponto de ebulição. Vejam bem, eu ainda não mencionei nada sobre o ponto de fusão, vocês já vão entender por quê. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força exercida por uma coluna de gás atmosférico, ou seja, por uma coluna de ar que está ali acima da superfície terrestre. Ou seja, que está acima da gente, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai facilitar um pouquinho o entendimento disso, desse conceito. Bom, mas agora, por que eu não falei nada sobre a fusão ainda? O que acontece? A pressão atmosférica, dentro dessa relação aqui que a gente está vendo, né? Altitude, pressão atmosférica e ponto de ebulição, o que acontece? A pressão atmosférica ela vai ter pouca influência na temperatura de fusão, ou seja, no ponto de fusão. Por quê? O ponto de fusão ele só é alterado quando eu tenho variações de pressão muito grandes, ou seja, variações de pressão que são maiores do que as variações provocadas por a mudança de altitude, certo? Então, quando eu estou numa altitude mais alta, né, numa maior altitude, a minha pressão atmosférica é menor, mas essa mudança na pressão atmosférica é pequena. Então, ela não consegue afetar o ponto de fusão, mas consegue afetar o ponto de ebulição, tudo bem? Então, a gente vai focar nessa relação que está aqui marcada para vocês. Altitude, pressão atmosférica e ponto de ebulição, tá? Tranquilo? Então, vamos dar sequência. Bom, como eu falei para vocês, eu ia mostrar uma imagem tá, do próprio livro de vocês, da própria apostila de vocês, tá? Para que a gente possa entender melhor esse conceito de pressão atmosférica. Então, aqui a gente tem duas cidades, São Paulo e Santos. São Paulo está localizado a 750 metros de altitude, enquanto que Santos está ali no nível do mar. Vejam bem, tá vendo que a gente tem marcado uma seta aqui, ó, tanto em Santos quanto em São Paulo? Essa seta aqui é aquela coluna de ar que eu mostrei para vocês. A coluna de ar que está exercendo ali uma força, uma pressão sobre a superfície. Ou seja, quanto maior for a minha coluna de ar, tá vendo que em Santos, que tá ali no nível do mar, onde eu tenho pressão atmosférica de 1 atm, tá? Nível do mar, pressão atmosférica é 1 atm. ATM é a unidade de medida que a gente usa para pressão atmosférica, tudo bem? Então, aqui onde eu tenho essa coluna de ar grande, eu tenho uma maior pressão atmosférica. Então, quanto maior a coluna de ar, maior a pressão que está sendo exercida sobre a superfície, maior a pressão atmosférica. Quando eu vou para São Paulo, que eu estou a 750 metros de altitude, essa coluna de ar ela é menor. Então, eu vou ter uma menor pressão atmosférica. Tranquilo? Então, a gente viu a relação da altitude com a pressão atmosférica. Agora, a gente vai ver a relação com o ponto de ebulição. Para isso, vamos olhar o ponto de ebulição da água. Em São Paulo e em Santos. Em São Paulo, o ponto de ebulição da água é 98 graus Celsius. Vejam bem, São Paulo está a 750 metros de altitude, tá? Então, a altitude aqui é maior, a pressão atmosférica é menor. Enquanto que Santos está lá no nível do mar. Tudo que a gente viu até agora de ponto de ebulição, ponto de fusão, foi a nível do mar. Foi o quê? A 1 atm, tá? A pressão de 1 atm, tudo bem? Tô aqui olhando para Santos, onde a gente, que é o usual que a gente conhece, né? Que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E o que acontece? Quando eu aumentei a altitude, quando eu tô lá em São Paulo, a minha pressão, o meu ponto de ebulição, perdão, ele é menor. E a minha pressão atmosférica é menor.
E quando eu estou em Santos, que está em nível do mar, o meu ponto de ebulição ele é maior. A minha coluna de ar é maior, a minha pressão atmosférica é maior e o meu ponto de ebulição é maior. Então, daí aquela relação que eu mostrei para vocês. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor o ponto de ebulição. Beleza? Então, vamos dar sequência. Agora que eu preciso que vocês abram a apostila de vocês na página 16, lá no exercício 11. No exercício 11, a gente tem 3 cidades, tá vendo? Eu tenho a cidade do México, que está a 2.240 metros de altitude. Ele mostra aqui a coluna de ar, que é menor, tá vendo? Temos São Paulo, que está a 750 metros de altitude, tudo bem? E temos o Rio de Janeiro, que está lá a nível do mar, né? Que eu tenho uma coluna de ar muito maior, tudo bem? Então, vamos ver agora o que o exercício pede pra gente. Na letra A, ele faz a seguinte pergunta. Em qual local a altitude é maior e qual local a altitude é menor? Na cidade do México, eu estou a 2.240 metros de altitude. São Paulo, 750 metros. E no Rio de Janeiro, 0 metros, ou seja, nível do mar, onde eu tenho a pressão atmosférica de 1 atm. Tudo bem? Então, qual é a localidade que eu tenho a maior altitude? Cidade do México, certo? E aqui eu tenho a menor, Rio de Janeiro. Tranquilo? Então, vamos para a letra B. Aí ele faz a seguinte pergunta. Em qual local a pressão atmosférica é maior e qual é menor? Então, tá aqui para a gente relembrar as altitudes de cada uma das cidades. Aí ele me pergunta em qual local a pressão atmosférica é maior. Lembra da relação? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, a minha pressão atmosférica vai ser maior no Rio de Janeiro e menor na cidade do México, certo? É maior no Rio por quê? Porque a altitude do Rio ela é menor. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. E a pressão, vai ser menor na cidade do México, onde a altitude é maior. Tranquilo? Vamos seguir então. Qual a relação entre altitude e pressão atmosférica? Para pensar um pouquinho. Lembrem de tudo que a gente falou no nosso vídeo de hoje. Qual é a relação que a gente tem? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E aí a gente botou aqui para complementar a questão do ponto de ebulição. Menor vai ser o ponto de ebulição, certo? Vamos agora ver a letra D, tá? Ele pergunta o seguinte na letra D, ele fala o seguinte. Em locais diferentes, em razão da diferença de altitude em cada região, a temperatura de ebulição de um líquido é diferente. Em qual cidade a temperatura de ebulição é maior e em qual é menor? Então, quando ele fala temperatura de ebulição, eu estou falando do ponto de ebulição, tudo bem? Que é o que? A temperatura que marca a passagem do líquido para o gasoso. Então, em qual das cidades o meu ponto de ebulição é maior? Bom, lembram da relação? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor o ponto de ebulição. Então, o meu ponto de ebulição vai ser menor aonde? No local onde eu tenho a maior altitude, cidade do México. E meu ponto de ebulição vai ser maior no local que eu tenho a menor altitude, ou seja, Rio de Janeiro. Certo? Então, a temperatura de ebulição ela é maior no Rio de Janeiro e é menor na cidade do México. Tranquilo, gente? Eu tô deixando as respostas aqui embaixo para facilitar para vocês, tá? E nós temos a letra E, que faz a seguinte pergunta. Qual a temperatura de ebulição da água pura no Rio de Janeiro? Tá? Bom, se no Rio de Janeiro a gente está lá a nível do mar, lembra que eu falei isso para vocês? E que a pressão é de 1 atm, lembra que eu comentei com vocês que tudo que a gente falou em termos de ponto de ebulição e ponto de fusão, a gente está vendo em cima da pressão de 1 atm, ou seja, como se a gente estivesse ali a nível do mar? Qual vai ser o meu ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius, que é o que vocês já conhecem, que a gente já conversou algumas vezes. Tudo bem, gente? Tranquilo? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, dessa pincelada, para vocês entenderem essa relação entre pressão atmosférica, altitude, ponto de ebulição, né, para vocês entenderem a influência da pressão.
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo, tá bom?